Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro e este é o canal de Conversas Literárias. Neste vídeo serão abordados alguns aspectos referentes à vida e obra do autor Rubem Fonseca, e na sequência será realizada a análise do conto A Noviça do livro Histórias Curtas. Conforme consultado no site eBiografia, Rubem Fonseca é considerado um dos maiores autores da ficção do Brasil. Nasceu em 11 de maio de 1925, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estudou Direito na Universidade do Brasil, hoje chamada de Universidade do Rio de Janeiro. Foi superintendente da Delegacia de Polícia de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Suas vivências permitiram que ele conhecesse a criminalidade e tudo aquilo que os seres humanos são capazes de fazer. E essa foi sua inspiração para suas produções literárias. Ana Lúcia Moreira Rios, em sua tese de doutorado intitulada Contos Fonsequianos, um estudo sobre os modos de escrita, discorre que as narrativas da contística do escritor são estruturadas a partir de eventos cotidianos, banalizados pelo autor, como uma maneira de transgredir o presente e diante a polêmica gerada a respeito da ficcionalidade e de como cria visualidades que representam a vida cotidiana, incorporadas à escrita literária. A partir do exposto, percebe-se que a abordagem e temática explorada por Rubem Fonseca é a urbana e cotidiana. O autor busca de maneira direta e objetiva apresentar questões que são problemáticas, que estão presentes no mundo e que nem sempre são observadas. Fonseca faleceu em abril de 2020 e, ao longo da sua vida, publicou as seguintes obras: Agora que já conhecemos um pouco da história de Rubem Fonseca, vamos à análise do conto A Noviça. Começaremos observando o enredo. Essa produção fonsequiana faz parte do livro Histórias Curtas, publicado em 2015. Conta a história de Rodrigo, que foi criado por sua avó, pois sua mãe ele perdeu no parto e seu pai para a bebida. Este homem criou o hábito de ir à igreja com sua avó, embora não tivesse fé em Deus, mas fazia isso para agradá-la. Em seguida, sua avó morre sem que seja feita a narração dos fatos. Apenas se tem conhecimento que ela era cadeirante e que tomava alguns remédios para a saúde. A herança deixada pela avó ao protagonista foi uma medalha que tinha valor atribuído pela fé desta nos santos cristãos, e um valor afetivo pela espécie de ritual que Rodrigo e a avó tinham de beijar a medalha. O último pedido da avó foi que ele passasse a usar a medalha. Ele também prometeu que frequentaria a igreja. Deste modo, ele começou a ir às missas, até que conheceu Silvia ao final da missa e a convidou para ir a um restaurante. A partir deste momento, o casal vai se conhecendo. Silvia conta a Rodrigo como foi seu processo para se tornar freira, até sua decisão de deixar o convento. Silvia conta que a freira tinha a mera função de ser uma pedinte, enquanto os padres poderiam ter outras funções e atribuições. Outro motivo para que Silvia saísse do convento foi ter que raspar a cabeça. Silvia confidencia para Rodrigo não ser mais católica, mas que segue acreditando em Deus. Então, Silvia resolve contratar Rodrigo como contador, para cuidar das finanças de seu pai, o que propicia que ele vá até a sua casa. Certo dia, em uma dessas idas à casa de Silvia, ela o convida para ficar e dormir lá. Quando chega a noite, ela vai até o quarto dele e pede para que ele tire a virgindade dela, o que ele concorda. A seguir, temos o trecho final do conto. Esta é uma história de amor, vou terminando por aqui, pois não quero parecer piegas. Vejamos então alguns aspectos sobre o narrador. O conto é narrado em primeira pessoa do singular,
Deste modo, temos um narrador protagonista, como se vê no trecho. Minha avó, quando me via triste, eu vivo triste desde pequeno. A minha avó dizia: tristezas não pagam dívidas, e até cantava uma música popular dizendo isso. Deste modo, percebe-se que, como mostrado no trecho anterior, há alguns indicadores para marcar a primeira pessoa do singular, como o pronome possessivo minha, ou o pronome oblíquo me, ou ainda o pronome pessoal do caso reto eu. Pode-se constatar, então, que o Rodrigo é um narrador protagonista, pois além do conto ser narrado em primeira pessoa do singular, este é o personagem principal e a narrativa é desenrolada através dele. Ao longo da narração, há alguns diálogos entre Rodrigo e Silvia que são destacados por aspas, de modo que leva o leitor a crer que as falas de Silvia são retratadas através do olhar de Rodrigo, como se percebe no trecho: meu nome é Silvia, ou ainda no outro trecho: fui educada em um colégio de freiras, meu pai queria que eu me tornasse freira. O que leva a crer que o narrador limita-se ao saber da própria personagem sobre si mesma e sobre os acontecimentos. As personagens secundárias, que são a avó Maria da Graça e Silvia, são retratadas também através do olhar de Rodrigo. Agora veremos alguns aspectos sobre os personagens. O personagem principal é Rodrigo. Ele conta sobre sua vida, enfatizando que não tem alegrias, que vive triste. Ele desvaloriza a si mesmo e a sua profissão de contador. Então ele perde a avó e passa a percorrer um novo caminho ao lado de sua amada. As personagens secundárias são Silvia e Maria da Graça, que são descritas através do que Rodrigo percebe sobre elas. Maria da Graça é a avó de Rodrigo e ela é responsável pela criação dele, pois ele perdeu os pais ainda criança, até que ela morre e ele fica sozinho. Silvia é uma ex-noviça que Rodrigo conheceu na igreja. Silvia então pede a Rodrigo que tire a sua virgindade e, segundo a visão de Rodrigo, é a primeira noite de amor deles. Sobre o tempo e o espaço na narrativa. Não há elementos suficientes no conto que colaborem para situar a história temporal e espacialmente. Os únicos locais citados ao longo do conto são a casa de Rodrigo, em que ele vivia com sua avó, a igreja, o restaurante em que Rodrigo e Silvia se encontravam e a casa de Silvia, onde ela perdeu a virgindade com ele. Podemos perceber então que essa história pode se passar em qualquer lugar e em qualquer época. Alguns pontos para reflexão. É interessante perceber que Rodrigo descreve a si mesmo e a sua avó como pessoas tristes. E quando Maria da Graça morre, que é a avó, ela é descrita como uma afeição de felicidade, a afeição de um sorriso, como se vê no trecho. Nesse momento ela morreu, e tive a impressão de que ela sorria, feliz. Isso leva a cogitar que a visão de Rodrigo sobre felicidade estaria relacionada à morte. Pela religiosidade, pode-se compreender que com a morte, Maria da Graça passará a ter uma vida melhor. Mas não seria uma vida melhor, então teria uma existência feliz, diferente do que ela estava tendo até então. Outra concepção de Rodrigo que muda ao longo da narrativa é sobre ter namoradas. Ele acreditava inicialmente que, por ser um homem triste, somente as prostitutas o tolerariam, e de que as outras mulheres gostariam de se divertir, como podemos ver no trecho. Não tenho namorada. Elas querem se divertir. Mulher só gosta de homem triste se ele for muito rico. Eu gosto das mulheres, gosto de ir para a cama com elas, mas só que me atura são as prostitutas. Porém, quando conhece Silvia, fica incógnita se ele deixara de ser triste ou se mudou o pensamento sobre o que as mulheres esperam de um homem. Uma questão a ser debatida é sobre o papel da mulher na sociedade. Silvia interroga
Por que freiras e padres têm distinções em sua carreira e em suas atribuições, como se pode ver no trecho? Na verdade, a única função da freira é pedir dinheiro, mas isso pode ser feito por qualquer um. Não precisa ser freira para isso. Em suma, a existência de freiras e ordens religiosas não tem finalidade nenhuma, sendo um tremendo desperdício de tempo, energia, recursos e tudo mais. Compara uma freira com um padre. O padre é importante, tem uma igreja, ouve confissões, perdoa, vira bispo, vira cardeal, vira papa. E a freira é uma mera pedinte. A partir do explicitado, podemos ver que há uma dicotomia entre as responsabilidades de freiras e padres, e essa dicotomia está atrelada a um machismo estrutural presente nas instituições cristãs. Algo também que sugere um ato de empoderamento feminino na personagem Silvia, que se dá quando ela assume as diretrizes de sua vida, decide sair do convento, conhece Rodrigo e pede para que ele tire sua virgindade, de modo que ela quebra o estigma de mulher submissa e começa a realizar suas vontades e seus desejos. Desse modo, podemos concluir que o conto A Noviça faz uma crítica à hipocrisia e à desigualdade social. Intenta fazer com que o leitor se interrogue sobre as problemáticas abordadas. Além disso, há uma quebra de expectativa ao ler o conto A Noviça, pois pensa-se em um conto de teor religioso, que é dado inicialmente por Rodrigo e sua avó pela questão religiosa que eles têm. No entanto, com a chegada de Silvia, que é uma ex-noviça, são apresentados fatores que interrogam sobre pontos que são especialmente caros ao cristianismo, aos dogmas da igreja, como a função das freiras, padres e as relações sexuais após o casamento. Esse foi o vídeo de hoje. As referências estão na descrição do vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Até o próximo.